Começando o vídeo de hoje, viventes, com esta peça maravilhosa. Olha que costela, olha que PA, vazio aqui por baixo, o matambre, essa gordura amarela da época do pasto, ossinho fininho, é óbvio que ela é muito macia, muito saborosa e só posso dizer uma coisa para vocês, vai ter churrasco. E nessa peça maravilhosa, que é a costela, gente, eu quero fazer um assado, que até já tem aqui no canal esse vídeo, porém eu vou fazer hoje de um jeito diferente, que o corte é o vazio, também conhecido como fraldão, e eu vou fazer ali na parreja. Aqui, pessoal, ó, vou tirar a peça inteira. E no vídeo de hoje, eu quero trazer dois fatores, duas coisas diferentes, que eu normalmente não faço nos vídeos. E sabe quais são? A primeira até vai ser polêmica, né? Eu vou colocar o sal depois de assado. Vou fazer isso, meus amigos, colocar o sal depois da peça pronta. Eu sempre uso a técnica do sal antes, que foi assim tradicionalmente que a minha família me ensinou. Mas o corte que eu quero fazer hoje, eu vou ter que fazer com o sal no final. E já vou explicar por quê. Normalmente, eu costumo ensinar vocês a pegar a peça, o fraldão, o vazio aqui, e preparar ele todinho. Deixar ele bem limpinho, fazer aquela baita toalete, tirar só a gordura e carne, tirar todas as pelezinhas. Pois então, hoje, eu não quero fazer a toalete, não quero limpar, não quero tirar as pelezinhas. Vou colocar ele, como a gente diz aqui nas carnes, Vou colocar ele sujo, sem limpeza, na brasa. Porque aí vocês vão ver um resultado final diferente deste corte que eu faço, limpando ele antes de colocar na brasa, na grelha, aliás, E aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito desta técnica. Só que eu vou ter que usar o sal depois, Então, vamos lá, faca na chaira, para fazer aquele corte. Faca boa, carne macia, é isso aí, meus amigos? Ó, um corte só. E olha o que ficou aqui pendurado, que essa peça eu vou usar para outro assado. Eu disse que não ia fazer a preparação, a toalete, Mas tem cortes, pessoal, que eu tenho que tirar daqui, por exemplo, como esse que eu estou tirando agora, que é o matambre. O matambre não faz parte do fraldão. Então, já está saindo aqui já essa carne grande. Aquele que dá belos cortes, principalmente matambre recheado, que é um baita prato. Tirando agora, então, a parte do bife de vazio, que é essa que está aqui, que não faz parte do que eu quero assar. E aí sim já temos o corte completo para fazer este baita assado. Sai o bife do vazio também. E agora, amigos, tá aqui, o fraldão, conhecido como vazio inteiro, sem preparação nenhuma, E agora eu vou deixar ele assando por um bom tempo ali na grelha de parrilla para ele inchar, ficar um baita corte, porque aqui eu tenho praticamente, olha, uns 3,5 kg de carne, então é grande a peça. E vamos assar e no final se deliciar com tudo isso. Então agora é arrumar a brasa e colocar essa carne para assar. E não esquece, vivente, não vai ter sal antes no começo, só no final. Grande, né, gente? Olha ali. Tomou conta da grelha quase toda inteira.
Agora é cuidar, virar um lado e virar outro. Escuta o barulho, pessoal. Escuta o barulho. Já começou a assar. Notem uma coisa, tá? Essa peça aqui, ó, ela tomou conta da grelha inteira e não começou a inchar ainda, tá? Prestem bem atenção agora e depois lá no final a altura que vai ficar essa carne e com muita suculência nesse corte. Acompanha aí, não perde, vai até o final. E se gostou, vivente, dá like e compartilha o vídeo com os amigos. Te liga, vivente, mas te liga mesmo. Tá olhando aí, vai dizer que tá queimando a carne, né? Vou te deixar um recado então, um recado bem dos bons. Não te esquece que eu não fiz a preparação do corte, não fiz a toalete, eu fiz a limpeza. O que tá queimando aqui, meu amigo, é a pelezinha externa. Por dentro, a carne está assando de um jeito, ó, daqueles, tá ficando como eu quero. Ali naquela caloria na grelha, na caloria dos 5 segundos que eu venho falando em todos os vídeos. Agora não vamos deixar a carne esfriar e voltar com ela pro fogo. Pessoal, já passou 40 minutos e criou toda aquela casquinha lá da pele que, né, tostou assando ali. Agora chegou a hora de virar a peça. Olha que loucura que tá aquilo ali, pessoal. Olha que loucura que tá aquela carne. Praticamente dobrou a grossura da carne. Ficou mais difícil de finalizar ela agora, né? Esse é um ótimo corte para quem gosta de carne bem mal passada, boi mugindo, como a gente diz, né? Tostou um lado, tostou outro e já tá pronto por dentro. Pessoal, ao todo foram 2 horas ali, ó, de carne na grelha de parrilla, puxando fogo, virando a peça para um lado, virando a peça para outro. Está pronto, está muito suculento por dentro. Agora eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas ali no assado. A peça, quando eu coloquei na grelha, ela praticamente ocupou quase toda a grelha ali. Notem que agora ela está ocupando só a metade. Então ela diminuiu muito, mas ao diminuir, ela foi inchando. E era isso que eu estava falando desde o começo do vídeo. Então, agora ela está pronta, né? Vou mostrar para vocês a suculência toda desta carne, que é o famoso vazio aqui nos Pampas, e lá no norte do Brasil chamamos de fraldão. Ela está pronta, gente, ela é uma loucura. A suculência que vai sair dali, tem que ter no lado ali o pãozinho francês para, ó, molhar e degustar na hora, né? Vamos lá então. Vamos tirar essa carne do fogo. Que espetáculo! Até parece que está queimadinha por fora, mas não tá. O que queimou foi um pouquinho da gordurinha aqui e aqui todas as peles. Então, ou seja, o fogo nem encostou na parte da carne, porém as peles, ó, virou tudo uma casca. Agora é o momento, vivente. Sempre uma boa faca, né, afiada, e para este assado eu vou usar a picanheira maior, que tem lá no site marcelobolinha.com.br, para fazer este baita corte que eu vou fazer agora. Então, olha bem aqui o que vai sair aqui de dentro. Fica ligado, vivente. Tamo pronto? Tamo pronto? Então, vem junto comigo. Quebrou até a pelezinha. Gente,
é simplesmente do outro mundo. Isto aqui é do outro mundo. Tira as crianças da sala que isso aqui é cena forte. Loucura, né, pessoal? Então, olha o que eu vou fazer agora. Que isso, gente? Que isso? Entenderam qual é a técnica de não tirar as pelezinhas, deixar ele inteiro, assim sem toalete? Olha como fica, gente. Olha como fica. Olha isso. Sou obrigado a fazer a degustação com um pão e vou ter que colocar sal agora que eu não coloquei antes, né? Porque não tinha, o sal não ia passar essas peles aqui. Gente, tá demais. Tá demais. Esse foi um dos melhores assados que eu tenho certeza que eu trouxe aqui pro canal. E nos resta agora degustar, mas antes eu tenho que salgar, né? Carne sem sal não dá, né, gente? Que loucura de churrasco! De novo, tá? Aqui eu estou usando sal triturado, tá? Poderiam usar o sal parrigeiro, o sal fino e também a flor de sal. Todos esses tipos de sal vão bem depois da carne assada. Como eu gosto bastante desse. Vou pegar aqui, ó, a parte gordinha. Eu gosto da parte gordinha. Nada melhor que molhar o pãozinho no suco da carne. Isso aqui é bem brasileiro, né, gente? E pegar aquela carne com aquela gordurinha tostada e esse volume de carne. Nada melhor, né, gente? Então, vamos à melhor parte do vídeo, pelo menos pra mim, tô aqui desse lado, né? E experimentar. Pessoal, se vocês tiverem acesso a um fraldão, né, a um vazio tão bom quanto esse, faça essa técnica nesse assado. Ainda mais se você gosta de colocar o sal depois, tá? Porque, na minha opinião, fica um pouquinho diferente. Mas gosto é gosto, senão não vamos discutir nunca. Mas o que fica é essa peça aqui, gente. Olha a altura que ficou, pessoal. Olha aqui. Olha de novo aqui. Olha que altura que ficou essa carne, gente. Olha isso, pessoal. Ha! Deixo com vocês esse baita assado hoje, tá? Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do gaúcho e até o próximo sábado, porque eu preparei um assado tão bom quanto esse. Tô te esperando lá, hein? Até!